É, Boa noite, pessoal. Nessa prancha eu vou estar usando aí alguns meios como a canetinha e também com o auxílio do lápis para reforçar mais ainda a questão do desenho, né? Que é uma figura humana de frontal, onde eu estou mostrando já o esquema de alguns músculos e vou mostrar como é fácil, por exemplo, você entender como construir essa musculatura. Lembrando que também que você conhece esses músculos, tanto da face como do corpo inteiro, daqui a pouco mostra outras regiões do corpo em que você vai entender qual a importância dessa musculatura também para entender o desenho anatômico, o desenho de modelo vivo, quando você vai deparar com algumas regiões onde os músculos são importantes no sentido de a gente entender o porquê de algum sombreamento em determinadas regiões do rosto, né? Como eu faço já com muita rapidez, porque eu já venho fazendo isso há algum tempo, e vocês vão conseguir com o tempo entender e compreender isso de maneira que ao desenhar vocês podem estar com certeza pé no chão, sabendo onde vocês podem estar fazendo esse sombreamento, de maneira a dar mais volume às partes do rosto, como o nariz, que é muito saliente, o lábio também, o olho, apesar de ser recuado, mas a parte onde ele existe, é um globo, né? Ele abrange quase toda essa orbital aqui, esse músculo chamado de orbital ocular, o orbital do olho, como existe orbital também em relação à boca, como existe também, enfim, em outras regiões aqui no rosto, aqui, alguns músculos que lhe dão também a ideia de como são criadas aí as expressões, né? As expressões faciais, que é também um exercício que a gente vai fazer mais na frente, tá? Então eu vou traçar aqui, ó, vou começar aqui pela cabeça, até reforçando aqui, descendo aqui a orelha. Já a orelha também, ela não tem um esquema, aliás, o esquema geral existe, mas assim, mas como eu disse para vocês, toda pessoa tem uma orelha diferente uma da outra, tá? E aí, tá, aqui eu vou desenhar uma face, um lado, depois vocês podem até, quem quiser num eventual desenho ou exercício, pode estar a partir dessa face lá na direita, vocês podem estar fazendo aí à esquerda. Então eu me apropriei muito disso para elaborar alguns desenhos que eu vou mostrar para vocês em seguida. É, e gostei muito, colori, ficou uma coisa bem. Obviamente que em algum momento eu também fiz de forma arbitrária, tá? Eu não segui aí uma anatomia correta, tá? Mas é porque eu acho tão interessante e tirei proveito disso para elaborar alguns desenhos, tá? Então muitas vezes você não precisa estar seguindo a risca, a não ser que você queira fazer um desenho anatômico perfeito, tá? Então a gente, como eu falei para vocês, a gente aprende a construir, depois a gente desconstrói tudo isso, né? Fazendo aí o que a gente chama de liberdade, como se fosse uma licença poética para você se expressar da sua maneira, tá? Então eu tenho aqui o olho, tá? E essa região de baixo aqui, que é a orbicular, que é o músculo orbicular dos olhos, ela tende a ter um movimento bem típico, né? Ele sai assim, ó, tá? E aí, ó, você vai percebendo que ela envolve todo o olho. É por isso que muitas vezes as expressões do rosto são esse músculo é a razão de você ter aí uma variadas formas de expressão facial, né? Como esse aqui também, tá? A própria frontal também, que são esses músculos que vem aqui, ó. Tá? Aí você também requer muita paciência para poder estar fazendo uma espécie de achuramento, que aí você vai também obter a ideia de como isso também é, vai ter uma aparência mais volumétrica, tá? Então é a partir desses músculos você pode franzir a testa, você pode estar fazendo uma expressão de raiva, uma expressão de tristeza, de alegria, de espanto, né?
porque eles são voluntários, né? Eles não são involuntários, como existem outros músculos, por exemplo, do nosso caso aqui do coração, né? Então, é um músculo que a gente não pode ter controle sobre ele. Mas os outros, da face, do corpo, tá? Inclusive você pode estar transformando esses músculos a partir de exercícios, dando uma tonificação maior a eles, né? Você fazendo muito exercício, você vai desenvolver a sua massa muscular, o que lhe dá vamos dizer assim, um resultado bacana, né? Quando alguém se preocupa com a parte estética e quer ter um corpo definido, tal. No caso dos homens e das mulheres, algumas se propõem fazer isso, mesmo que fuja muito essa questão da feminilidade, né, que a gente acha, mas gosto é gosto e não se discute, ou talvez até se discute, né, cada um tem o seu. Então, esses músculos eles são construídos a partir assim, ó. Você pega, por exemplo, um formato desse, ó, aí você vai pegando como se fosse o início, ao início deles aqui, bem aqui ao final, ó. Aqui eu estou fazendo o final, tá? Aí eu vou entendendo a linha para o centro, e aqui fica mais clara essa regiãozinha aqui, ó. Então toda musculatura tem isso. Vocês vão perceber que quando você estiver desenhando uma figura, também algumas regiões vão ficar escuras. Daqui a pouco eu posso fazer um desenho e mostrar para vocês como é que isso acontece, tá? Então a própria ideia da formatação desses músculos é que te dão essa noção, né, de como os volumes do rosto vão acontecer, tá? Então é assim, ó, tá? Então aqui eu já pego essa parte aqui, eu já vou seguindo para a direita. Então no meio eu deixo claro, que é justamente para dar essa sensação de volumetria, tá? Então é isso, ó. Algumas partes, como cartilagens, elas têm outras cores na representação aí dos desenhos, tá? Por exemplo, do nariz, etc, etc, tá? E aí são aqui, ó, na parte de baixo já tem o que eu chamo de esternocleidomastóide, que você pode estar observando que ele sustenta praticamente o pescoço, né? Aí eu posso pegar aqui, ó, a partir dessa parte aqui, fazer isso, ó. E aí eu vou vendo, mostrando as fibras, por exemplo, muscular, tá? Aí posso pegar aqui, ó, posso usar outros lápis um pincel mais que tem é mais grosso, né, vamos chamar assim, para você depois formatar esse rosto, né, utilizando aí os músculos mais externos. Alguns de vocês podem estar estudando, pesquisando e vendo que não somente esses músculos, mas o que importa para a gente são esses os mais importantes, tá? Para você entender que a partir deles é que a gente vai, por exemplo, determinar aí as volumetrias, tá? Então, nós temos aqui a temporal, né, que ela é muito, geralmente ela fica coberta por cabelo, tá? A gente não percebe tanto, mas a do rosto que estão expostas, como as orbiculares do olho, as cartilagens do nariz, por exemplo, que não são músculos, mas dão esse aspecto para um desenho mais rico, por exemplo, em detalhes de volumes, etc, tá? Então tem esses aqui, ó. Então a regra é essa, né? Você tem a estrutura da musculatura e você vai traçando das duas extremidades, seguindo para o centro, dando essa ideia, como se fosse abrindo, ó, né? Como ela estivesse abrindo. Se você pegar um feixe de linhas e segurar nas duas pontas e botar numa bola, ela vai se abrir para o centro, né? Com a musculatura tem essa dinâmica, né, de funcionar assim, que é justamente para poder ela ter essa elasticidade, né, de a partir daí também observar aí as expressões faciais por conta dessa elasticidade, tá? Então a musculatura tem essa que dá essas possibilidades, né, da gente elaborar de maneira que ela possa estar tendo essa dinâmica de mostrar as expressões através
dessas musculaturas, tá? Então é isso, ó, tá? Esse exemplo aqui é só para mostrar para vocês, de um lado, como funciona quais são as mais importantes, por exemplo, para nós, caso do desenho anatômico, do desenho da figura humana, tá? Então, eu estou só finalizando aqui para a gente dar uma continuidade em outros exemplos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Então, fechando aqui, vou usar um pouquinho do lápis agora, só para reforçar mais ainda essa questão da volumetria. Eu vou pegando um lápis, esses meus lápis aqui não estão me ajudando, tá? Acho que amanhã eu tenho que dar uma visitada aí em alguma loja, comprar uns lápis macios, é porque eu fico só me mudando, fica tudo dentro do carro, tá? Maior esculhambação, tá? Então, ó, isso aí, observe, você também pode estar usando, inclusive naquele desenho do esfumatado que eu fiz agora, do rosto humano, você pode estar usando também aí vamos dizer assim, o papel higiênico, né? Que aí você reforça, tá? Ó. Aí você pode pegar a borracha também para fazer isso, tá? Então fica bem legal, fica bem bacana, né? Usando aí técnicas mistas para você obter aí um bom desenho, tá? Então fiquem à vontade. Lembrando que você também pode estar colorindo, né? E pode estar usando lápis de cor, tá? Observe que as fibras elas mantêm a mesma direção, o mesmo sentido também, tá? Para você ainda reforçar mais ainda a volumetria aí vamos dizer assim, dos músculos, né? Os músculos que estão aqui, tá? Então é isso, ó, tá? Alguma parte branca são cartilagem, outras são onde a musculatura também tem maior tensão, por isso que ela fica nesse tom mais claro também, tá? Como essa aqui, ó, por exemplo, tá? Onde tem uma orelha também, aí nós temos uma cartilagemzinha. Você pode ir ficando à vontade, depois que terminar toda a coisa, você pode usar o lápis dele, como eu estou fazendo aqui agora, para aumentar mais ainda essa questão do volume, tá? Para dar um aspecto mais. Aí você pega nas regiões mais escuras, mais distantes, você pode estar escurecendo, tá? Aí usando o lápis, pode usar um papel higiênico, tá? E pode estar fazendo esse reforço, né? Vamos dizer assim, dessa luz e sombra, tá? Então, ó, fica muito legal para você entender. Aí aqui tem os músculos, já tinha marcado aqui, ó. Esse você pode fazer também o desenho inteiro e tipo uma infografia, você pode estar dando nomes aí dos músculos, né? Estão indicando com a setinha e tal. Aqui é a orbicular, por exemplo, do olho, porque a orbicular também tem na boca, tá? Não é só os olhos, não. Essa aqui envolve toda aqui, ó, porque tem um músculo bem aqui que eu não desenhei, que ele é justamente o orbicular labial, né, da boca. Aqui é o masseter. Esse que a gente, quando range os dentes, ele fica enrijecido também, né? E aqui o famoso esternocleidomastóide, né? Que é o nome, acho que é o nome do músculo mais cleidomastóide. É o nome mais comprido que existe da musculatura no corpo humano, tá? Então nós temos aí um exemplo de um desenho em que a gente prezou por mostrar o músculo de um lado da face, que obviamente que corresponde ao da face esquerda também, né? Através de um desenho onde eu utilizei uma canetinha hidrográfica preta e também um lápis para reforçar. Aí você pode para reforçar essas fibras da musculatura, tá bom? Então fica aí a dica também. Você pode desenhar o corpo humano todinho. Lembrando também que esses músculos, eles têm umas tramas que eles sobrepõem uns aos outros. Vocês vão ver aqui na perna como alguns músculos distensores maiores,
eles estão sempre sobrepondo uns aos outros, né? Então tem hora que um passa por cima do outro, é assim. Quando você faz movimentos, como eu falei para vocês, eles ficam mudando também de disposição. Eles variam também assim, o formato, às vezes dá até outro formato, justamente por essa questão da tensão feita pelo movimento que a gente exerce, né? E eles são justamente isso, é por isso que muitas vezes os educadores físicos nos informam, nos ensinam que a gente tem que fazer atividade física justamente para dar esse reforço a esses músculos que a gente tem no nosso corpo, tá? É como você, por exemplo, fazer careta, sorrir, sempre vai preservando, conservando e fortalecendo os músculos, por exemplo, da face. Então, existe uma pesquisa de quem sorri muito demora a envelhecer. Também por você estar exercitando esses músculos que fazem parte de composição do seu rosto, tá? Então é isso. Quem quiser optar por trabalhar, por exemplo, com lápis de cor, também pode estar fazendo isso. Fica muito legal, tá? Fica muito bacana. Então fiquem à vontade, tá? E vamos aí exercitar, vamos aí conhecer mais, por exemplo, os músculos, as posições e o efeito que eles podem estar dando na hora de você elaborar um desenho de observação, um desenho de modelo vivo, tá bom? Então, boa noite, e aí eu já vou na sequência mostrar um outro aí, que vou mostrar os músculos principais do tronco, seria o peitoral, o trapézio, bíceps, né? Enfim, todos esses músculos que compõem aí a parte, vamos dizer, frontal, né? Como falei para vocês, na mulher ele diferencia em algumas regiões, como por exemplo do seio, que ela tem, além da musculatura, tem umas glândulas mamárias que dão a volumetria típica do corpo da mulher, e por aí vai, tá? Então eu vou depois brincar com esse desenho e depois eu mostro para vocês, mas é só para tirar a onda e fazer alguma coisa diferente, né? Vocês possam estar aproveitando e fazendo isso, tá? Então boa noite, já já vem mais.